E aí, Bebeto? Beleza? Olá, Kleber. Pronto, estamos aqui, Tudo ó. ótimo. Eu sou o Kleber Sá, temos aqui o Pedri e o Bebeto Araújo, que faz um tempão que a gente não se via, certo? Sim. Eu acho que uns 4 anos ou mais. O que você ficou aprontando durante esses 4 anos, meu querido? Olá, Kleber e Pedri, tudo bem? Prazer reencontrá-los. A gente segue trabalhando, segue na missão, segue servindo, segue comprometido com o exercício da nossa vocação, né? Trabalhando já há algum tempo numa organização norueguesa que chama-se Missão Aliança. Uma organização que tem 20 anos de atuação no Brasil, mas já tem mais de um século aí de história e que tem 3 objetivos básicos já há 123 anos, que é combater a pobreza, promover a justiça e partilhar o amor de Deus em vários países do mundo. É isso. Então, Estou engajado nisso. Só para deixar claro, é uma associação comunista? Não necessariamente. Não, é uma organização de base cristã, Legal. mas com uma forte ênfase na promoção da justiça, e que nós entendemos que é um tema absolutamente central na Bíblia. Eu sei que muitos cristãos tratam, por exemplo, o enfrentamento ou combate à pobreza como uma questão de caráter social. Uhum. E não está errado. Mas eu diria que o tema do enfrentamento à pobreza é um tema fundamentalmente bíblico. Ela tem alguma ligação com a missão integral ou nada a ver, ou isso se perdeu com o tempo? Como é que... Então, antecede muito, né? A Missão Aliança foi fundada em 1901. Tem uma ligação com o Evangelho de Jesus, Elaia, né? Legal. Que é integral. que é integral. Eu sei que tem gente que ainda, né, Existe essa verdade? resiste. Eu tenho recomendado ao pessoal, você tem outra opção, a opção é a missão desnatada, né? Eu falo. Tem a integral e tem a desnatada. Mas assim, o Evangelho é a resposta de Deus para todas as necessidades humanas. Seja ela de natureza física, emocional, social, espiritual. Então a missão de Deus, ela é integral. Eu falo que missão integral é quase que um pleonasmo, né? A mesma coisa, Pois né, que é. subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. legal. É missão. A missão de Deus, ela abarca a totalidade da vida. E ela visa restaurar tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. E o que foi afetado pelo pecado não é só a relação do ser humano com o Criador. É também a relação do ser humano consigo mesmo, com o seu próximo e com a criação. Então, tudo aquilo que foi afetado pela queda é alvo da ação redentora de Deus. Por isso, a missão é integral, né? Eu não sei se a gente está na linha da conversa, é isso mesmo? Não tem linha, não. Não tem linha. É justamente isso. É desalinhado o negócio. É É desalinhado. desalinhado. A ideia é estar desalinhado mesmo. É porque assim, a gente sabe que... Eu gosto quando você traz esse assunto, porque a sensação que eu tenho é que a igreja evangélica, ela perdeu tanto o rumo dessa verdade, que quando a gente fala em igreja evangélica, a gente tem um sentimento completamente avesso a isso. Então, na boa, qual que é o sentimento? Agora eu tô falando pessoal meu, mas que representa a opinião de muita gente. Qual é a visão quando se fala em igreja evangélica? É aquele local onde os crentes se reúnem para cantar umas músicas, para falar que não pode fazer sexo, que não pode não sei o que lá, não sei o que lá. Qualquer coisa. Nada disso geralmente tem a ver com justiça social, com equidade social. E isso pra mim é bizarro. Aliás, você sabe que eu morei numa comunidade carente durante 10 anos da minha vida, né? Quando eu encontrava algumas pessoas não cristãs que olhavam pra mim, falavam assim, mas onde você mora? Eu moro no Capanema. Eu falava, pô, mas você mora na favela? Eu falei, moro na favela. Aí o cara falou, caramba, mas você tá fazendo o que a tua fé diz que é pra fazer. Mas eu não vejo gente fazendo isso. Ou seja, eu via pessoas que eram de fora da minha expressão de fé, falando, caramba, quando eu leio a tua Bíblia, quando eu leio aquilo que você acredita, eu não vejo o teu povo fazendo isso. Você é um dos raros que eu vi fazendo esse movimento. Não é um negócio que incomoda? Eu me incomodo pra um caramba com isso. E tá cada dia mais difícil de você poder convidar, por exemplo, alguém para uma igreja e falar desse evangelho, né? Você vê relação que a gente possa dialogar com as pessoas a respeito de fé, missão, igreja. Como é que funciona isso na sua teologia diária? Eu não consigo conceber a fé
desconectada da militância, ou uma fé que não resulta em militância, uma fé que não resulta em engajamento. Eu não consigo ver, porque para mim essa é a essência, diria, da espiritualidade cristã, bíblica. Né? A espiritualidade cristã, ela tem duas dimensões, né? Uma dimensão vertical, que conecta o ser humano com o Criador, com Deus, e uma dimensão horizontal, que conecta as pessoas com outras pessoas e com a criação de Deus. Então, eu não consigo conceber fé de uma outra forma, uma fé que aliena, uma fé que desconecta, uma fé assim, essencialmente mística. Para mim, toda espiritualidade vertical que não se horizontaliza não é bíblica. Essa é a leitura que eu faço. Nossa. Né? Então, aí eu não consigo entender, é como se fosse lente. Não, com certeza. Como é que você lê de outra forma? Que a lente só te permite ver dessa forma. Né? Tem um camarada antigo, né? Não tem nada de novo nisso, mas, né, conhecido, John Wesley, né? Um teólogo anglicano, o pessoal chama, né, pai do metodismo e tal. Ele nunca quis, né, criar um metodismo, nada. Mas o John Wesley falava há muito tempo, né, século XVIII, eu não creio em cristianismo que não começa com conversão. E não creio em conversão que não resulta em compromisso social. Eita. Perfeito. É exatamente isso. Perfeito. Uma fé vertical que obrigatoriamente ou de maneira naturalmente sobrenatural se horizontaliza. Ou seja, é inviável a gente pensar que um crente que se diz crente, desculpa a redundância, mas é um cara que não milita por igualdade social, porque isso é antinatural. Pra mim, entendeu? O cara é cristão. O cara é cristão, ele é seguidor de Jesus. Eu me lembro, eu tava pregando numa igreja, que eu não vou falar qual que é, né? Pra não dar problema, mas tô morrendo de vontade de falar aqui. Mas eu me lembro que eu comecei assim, falando, quantos aqui são seguidores de Jesus? Aí uma galera, né? Você tava na igreja evangélica, uma galera levantando a mão. Então, legal, beleza. E quantos aqui sabem que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça? Levanta a mão. Então, galera. Ou seja, Jesus era uma pessoa que, em alguns momentos da sua vida, foi uma pessoa em situação de rua. Quem aqui já resolveu ficar em situação de rua? Ninguém. Ninguém. Mas não era seguidor de Jesus? Aquele silêncio. Entende? Por quê? Porque eu havia sido cobrado, quando eu tomei a decisão de ir para uma comunidade carente, eu havia sido cobrado em relação à responsabilidade com as minhas filhas, porque eu estava expondo elas ao perigo. Mas era a mesma galera que tinha uma teologia que falava, não, Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Então, a hora que... Vamos lá, né? E uma observação que eu faço também, eu estive, por exemplo, fazendo Rio Grande, numa plantação de igreja, e tínhamos essa visão de trabalhar, né, com essa visão horizontal e vertical, e a gente tinha muito isso de querer se envolver. E aí, para não criar algo novo, a gente teve a ideia de se juntar com quem já está fazendo. E a gente se juntou com o pessoal que já estava trabalhando. Como eu vou fazer uma crítica, eu também não quero expor ninguém. Mas foi observado que muito desse movimento social, ele também tinha um aspecto muito forte político. Então, assim, como que a gente consegue se envolver e separar esse lado político, e não no sentido político, porque nós somos seres políticos, falou da politicagem, onde vai ter um deputado por trás, onde vai ter um vereador forte ali por cima, onde que você não pode fazer uma crítica forte para não perder a emenda e tudo mais. Existe dentro desse movimento, para a gente ter uma responsabilidade ética, teológica e fiel às escrituras, e ao mesmo tempo se precaver com essas situações? É possível ligar isso? Aí, cara, boa pergunta. É possível, né? Eu acredito que é possível. A fé cristã, ela tem uma dimensão pública. Portanto, ela é política. Né? Porque ela afeta a vida na polis. Né? Essa ideia também deveria estar superada já, né, no universo evangélico. De que política não é coisa de político. Né? Política é coisa de quem vive na polis. De quem vive na polis. Política é coisa de cidadão. Né? Então, uma coisa é a política partidária, né, que também eu não tenho absolutamente nada contra, e outra coisa é a política pública. Né? A política partidária vai ter coisas boas e coisas não boas em todos os lugares. Né?
Meu pai falava assim, se fosse bom, o nome não era partido, era inteiro. Né? Assim, mas a democracia pressupõe partido político. Então tem que ter muito cuidado para entrar nessa esfera, não na esfera da militância política, né, no sentido de política pública. Né? Aí, para mim, obrigatoriamente, todo cristão deveria estar envolvido. Né? Porque a vida na cidade, não tem uma área da vida em sociedade que não importe para Deus. Então, tudo aquilo que importa para Deus deveria importar para o povo de Deus. Eu tenho recomendado sempre o pessoal ler a Bíblia com essa intenção, sabe? Eu vou me debruçar sobre esse livro, que é um texto, né? E a gente até esquece, né, que antes de texto foi ação. É algo que aconteceu. Então a fé tem essa dimensão prática, é o registro de atos concretos, né, na história. Mas a gente se aproximar desse texto com essa intenção, sabe? Eu quero descobrir aqui o que é que importa para Deus. O que é que importa para Jesus? O que é que Jesus amava? O que é que Jesus priorizava? O que é que Jesus gastava a energia e a vida dele? E quais eram as coisas que Jesus também não tolerava? Porque a gente às vezes fala muito isso, né? Discipular é você amar tudo que Jesus ama, mas é também você não tolerar aquilo que Jesus não tolera. Excelente. Né? Então, e se a gente aproximar das Escrituras com esse desejo, sabe, sincero, eu quero olhar para esse texto, eu quero perceber aqui o que é que importa para Jesus. E ao perceber o que importa para Jesus, isso vai ter que encontrar espaço na minha agenda, naquilo que importa para mim, naquilo que eu valorizo, porque eu estou vivendo ou buscando viver na condição de seguidor dele. Né? Então eu acho que esse movimento é fundamental na leitura, na reaproximação, releitura da Bíblia mesmo. Sim. O aspecto dos movimentos de cunho mais partidário, eu acredito que demanda um pouco mais de cuidado, não tenho absolutamente nada contra, tem que sentar na mesa e dialogar com todos. E eu, na minha caminhada também, eu tive esse privilégio de poder viver numa comunidade pobre por 15 anos aqui nos arredores de Curitiba, no município chamado Itaperuçu. E a gente estava disposto sempre a sentar na mesa com qualquer pessoa que a gente identificava que tinha fome e sede de justiça. E pessoas que estavam preocupadas efetivamente com o bem da coletividade. Né? Então não importava o partido que essa pessoa estava engajada. Né? Agora, na hora de você firmar aliança, é uma coisa muito séria. Né? Na hora de você firmar acordo de cooperação financeira, por exemplo, né? Se você está engajado em alguma organização, né, da sociedade civil, tem que ter muito cuidado. Se você está liderando uma igreja, aí para mim você não tem que ter acordo com nenhum partido. Né? Não pode, né? Não deve. Não deve. Porque a igreja ela tem uma responsabilidade profética, né? No sentido bíblico. Né? É importante frisar essa questão, essa diferenciação. Então, a igreja, por ter... a voz profética da igreja ela não pode ser negociada. Ela não pode correr risco, entende? E quando é que a voz da igreja, a voz profética da igreja, ela é cessada, né? É quando o sacerdote ele senta na mesa do rei e ele toma do vinho do rei, né? Aí cessa a profecia. A profecia cessa quando o sacerdote se torna um funcionário do rei. Isso o sacerdote Isso não aconteceu no Brasil? Eu não tenho a menor dúvida. É o que tem acontecido. Né? Mas, dá para respirar eu estava do fazendo templo evangélico. uma reflexão sobre esse tema em algum lugar e já me chamaram, né, de comunista, marxista. E essa sua pregação está muito vermelhinha. Eu não citei Marx em nenhum momento. Eu citei Amós. Eu até brinquei. Amós. Excelente. Eu até brinquei com o pessoal. Falei, olha, pessoal, eu teria que apelar para Kardec para acreditar que Marx influenciou Amós. Porque, assim, não fecha. Na linha do tempo não fecha. Né? Como é que Marx influenciou Amós? Eu não consigo. Mas esse é o centro da denúncia do profeta Amós. Mas obrigado por trazer essa questão, porque quando você fala em profeta, porque a galera que vai assistir a gente espera que a gente tenha um alcance com o público evangélico em geral, e não apenas. Mas quando a gente fala em profeta, em profecia, eu acho que é importante a gente esmiuçar isso. Muita gente vai pensar o quê? Naquela figura caricata da pessoa que chega em você e profere: eis que te digo, meu servo. E começa a fazer
revelações, adivinhações do passado, Tipo Mãe do Diná. presente, do futuro, adivinhações estilo Mãe Diná. E quando você muito traz essa... Pois é Mãe Diná o nome da... Tinha uma. tinha Só uma, os antigos sabem isso. Tá bom. Esquece as referências aí do 40 mais. Mas é importante a gente esmiuçar isso, porque quem está em casa, quando você fala em profecia, vai lembrar dessa figura como referência. E aí a gente precisa... a gente precisa colocar aqui para quem está ouvindo em casa, que a gente está falando, quando a gente cita a função bíblica, a função mais exercida pelo profeta, que era dar de dedo com denúncias às autoridades. O rei Davi sofreu isso. Tem reis e Jezabel sofreu. Um monte de gente que estava no poder sofreu o dedo. Né? João Batista pôs o dedo. Então, o profeta que faz denúncia e não o profeta que faz adivinhação. Exatamente. Basicamente, a função dos profetas era e deveria continuar o famoso ministério profético. Ministério profético. Denunciar as estruturas geradoras de opressão e morte na sociedade. Que geralmente era o Estado. Essa era. Que geralmente era o Ou Estado. da liderança religiosas. Também. Porque a religião oprime. Sim. A opressão ela pode ser política, ela pode ser econômica, ela pode ser religiosa. E quando era religiosa, os profetas eram levantados por Deus, tanto para confrontar os reis, né, ou seja, essa dimensão da opressão política e econômica, mas também para denunciar os donos da religião, porque a religião mata. Né? Quem matou Jesus? Né? Mata, e no Brasil tem gente querendo matar em nome de Jesus, cara. Enquanto João Batista batia de frente muito com o Estado, Jesus bateu muito com os religiosos. Mas tinha as duas frentes. E qual é o fim dos dois? Bandeja, cabeça na bandeja e cruz. Né? Hoje os profetas, o fim dos profetas é palco, é luz, né? Gelo seco, luz e tal. Agenda lotada. De cara isso não tem fazer missão em Miami, né? Pois é. Então, assim, é muito importante esclarecer isso mesmo, né? Basicamente, essa era a função dos profetas. Denunciar as estruturas, sejam elas de natureza política, econômica ou religiosa, estruturas geradoras de opressão, de exclusão, de marginalização e de morte. Então, eles eram levantados por Deus para confrontar essas estruturas geradoras de morte. Né? E não era para ficar apontando o tempo todo para o futuro. A gente também associa muito profecia a futuro. Algumas pode ser, mas uma boa parte dos profetas, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver que o papel deles era apontar para o presente, como Deus gostaria que as coisas estivessem funcionando no presente. Né? Então é uma convocação para uma mudança radical que pudesse trazer vida digna e vida plena para todos. Né? Acho que tem muito essa coisa da igreja... Tá num momento que a gente não quer olhar para o presente. É por isso que, de repente, é mais gostoso a gente imaginar um profeta que faz adivinhações, que prevê o futuro e que nos dá direcionamento. Ovelhas que não tem pastor. Né? Mas eu acho fundamental a gente resgatar a figura de uma profecia que denuncia, que milita, que faz um trabalho de impacto, que pensa a sua vida, que elabora a sua vida para causar impacto social. O preço que se paga por isso é alto, mas a gente precisa de gente que tope essa parada. E tá sumindo. E aí, o que a gente faz? O que você vai fazer, Bebê? Porque é observado, e inclusive eu lembro de uma mensagem sua referente à missão que você ficou anos lá em Itaperuçu, né? Onde foi construída inclusive uma escola, onde essa escola o filho do prefeito estudava na mesma escola do que o filho do traficante. e essa escola comunitária, ela com certeza deu um impacto na vida social daquela cidade, né? Como dialogar com isso diante do que o Kleber colocou, assim? Como que a gente faz? Porque parece que morreu, acabou isso. Não existe. Aliás, deixa eu até aproveitar aqui e pegar uma carona, porque quando eu falo que isso acabou, não existe, cara, cadê o movimento da missão integral? Eu me lembro que era forte no contexto brasileiro e tal. Mas é ofensiva a nomenclatura hoje, entende? Não sei. Pode ser que seja. Pronto, joguei. Pode ser que a gente, muitas vezes, nos prendemos nos rótulos. E eu acredito que a gente tem que superar os rótulos. O evangelho é maior do que isso, né? Então, quando a gente rotula algo, a gente também limita pessoas de fazer parte daquilo, né? Mas como que a gente pode ampliar isso diante de uma sociedade, principalmente cristã,
que praticamente está parada. Como é que a gente faz para que o pastor seja amigo do padre da cidade? O desafio é grande, né? Sempre há um remanescente, essa é a minha esperança, né? Eu continuo acreditando na igreja. Aí a gente pode definir o que é igreja, né? Então aí é uma outra discussão. Mas não tem como fechar os olhos para essa realidade, que parece que há uma distância e tem aumentado essa distância entre uma boa parte, né, do segmento evangélico brasileiro e o evangelho. Então eu conheço muitas pessoas que estão fazendo uma opção pelo evangelho. E essa opção pelo evangelho está inviabilizando a presença deles em alguns espaços evangélicos. Né? E aí você vai ter que tomar uma decisão, o que é que você quer, né, cara? Assim, eu fico com o evangelho. Né? Eu não vou andar sozinho, porque a fé cristã ela é comunitária. Né? Mas esse espaço comunitário pode ser outro, né, que nunca foi pensado. Não é? O que eu tenho vivenciado eu tenho caminhado, a organização que eu lidero aqui no Brasil é uma organização de caráter diaconal, de serviço. Né? É uma organização que tem um foco em ações de promoção da justiça, de superação da pobreza. Então a gente tem caminhado em bairros periféricos, né, e favelas de 13 cidades aqui no Brasil. E eu tenho dialogado com um universo que eu diria assim, que não é da minha origem protestante, né? Eu tenho de origem presbiteriana, mas ando desviado há algum tempo, que são os pentecostais, criticados inclusive pelo movimento da missão integral, né? Que tem muita gente da missão integral, que escreve livro bacana, né? Eu acho que a crise da missão integral acho que é mais no universo acadêmico do que na base, sabe? Tem muita gente. Eu não vou, né, para criticar ninguém. Só não citar o nome para depois não dar rolo pra gente, mas manda ver. Fala porque a gente está num país, a instituição mais próxima dos pobres nesse país não é o Estado brasileiro, são as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, elas entram onde ninguém entra. É um fato. Eu tenho andado em comunidades no Rio de Janeiro com igrejas pentecostais e pastores pentecostais e pastoras pentecostais que estão em lugares que o BOP tem dificuldade para entrar, né? Ou em São Paulo que a Rota tem dificuldade para entrar. E a igreja entra e fica. Esse pessoal são os pentecostais, né? Que a gente fosse baixíssima escolaridade, não tiveram as oportunidades que talvez nós tivemos de estudar teologia, mas eles estão lá. E nós deveríamos perguntar o que é que eles têm e nós não temos. Por que é que eles entram e nós não entramos? Por que é que eles estão lá e nós não estamos? Né? E nesse circuito que eu tenho feito e os caminhos que eu tenho andado, eu não encontro. Vou citar denominações, né, sem nenhuma ofensa, mas eu não encontro presbiteriano, não encontro metodista, não encontro luterano, não encontro batista, não encontro católicos. Não é? Quem está nesses espaços são as igrejas pentecostais. Os pastores, o pessoal está achando aí pastor ladrão. Que pastor ladrão? Tem que dar um nome, cara. Porque esses pastores que eu tenho caminhado, tenho conversado, dialogado, sentado na mesa, tomado café, relendo o evangelho, esse pessoal, eles são pedreiros, cara. Eles são eletricistas, eles são metalúrgicos. Eles não custam R$1 para a igreja. Eles pagam. A gente chega para a reunião, tá todo mundo sujo de massa, cara. Eles estavam mexendo massa, estavam lidando com betoneira, com as mãos sujas de graxa. Né? E o que eu tenho me aproximado com a intenção de partilhar o evangelho. Não quero ensinar nada para eles, quero aprender com eles, mas a gente tem feito algumas provocações olhando para a vida de Jesus, e a reação dessas pessoas tem sido assim maravilhosa, de humildade, de pensar. Por exemplo, muito, muito prático assim. Eu estava algumas semanas atrás lá no Complexo do Acari, numa reunião com 40 pastores e pastoras pentecostais. Os 4P que a gente fala, né? É preto, pobre, pentecostal e periférico. São os 4Ps. Esse público, eles que estão lá, cara. Eles têm que ser respeitados, eles têm que ser valorizados. E a gente vai dialogar e pensar sobre missão naquele território. Né? Tive o convite de uma pastora, falei, vamos lá, senta na mesa, né? Escuta eles, né? Toma café juntos. Então a gente abre a Bíblia. Então, vamos lá, Mateus capítulo 6, a gente começa... Quem conhece aqui a oração do Pai Nosso? Aí todo mundo conhece. Mas vamos olhar no texto assim mesmo. Abre a Bíblia. E a gente começa a falar. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá uma paradinha aí.
que é que vocês pensam sobre isso? É o céu, né? Nós vamos para o céu. Eu falei, quem está falando que vai para o céu? Aí a gente começa a fazer algumas provocações, né? E fala, vocês já pensaram na possibilidade de que o negócio de Jesus não era levar ninguém para o céu? Era trazer o céu para as pessoas? É isso. Aí já dá um nó não, mas como assim? Né? Pois é. E qual é a missão da igreja? Aí eles falam assim, salvar almas. Aí eu falo assim, e se eu disser para você que eu morro de medo de alma? Aí o pessoal começa a brincar, tal. Eu falei, alma é mais fácil, né, pastor? Porque a alma não come, a alma não precisa de escola. Não tem custo. Né? A alma não precisa de... Salvação mais barato. Mas aí a gente começa a discutir, refletir, olhar, né, pensar em reino de Deus, né? Porque como é que você pensa em missão sem reino? Né? A gente fala que tem duas chaves hermenêuticas fundamentais, né? Para entender as Escrituras, Jesus de Nazaré. Para entender a missão de Deus, é reino de Deus. Né? Sem essas duas chaves a gente se perde dentro da igreja. Né? Os caras acham, Moisés era radical, olho por olho, dente por dente. Não é radical, é fácil furar o olho dos outros. Arrancar dente. Né? O seu não, mas os outros, né? Radical é Jesus, meu irmão. Jesus é radical. Moisés não é radical. Porque enquanto Moisés estava dizendo, fura o olho e arranca o dente, Jesus estava dizendo assim, ama o teu inimigo. Amar o inimigo é muito mais difícil do que furar o olho e arrancar dente. Né? Mas a reação que eu tenho visto nesses espaços que eu tenho caminhado, depois de bate-papo, de olhar para o Evangelho de uma maneira muito simples, procurando adequar a linguagem àquele contexto, valorizando o que aquelas pessoas já fazem, a reação mais comum que eu tenho escutado desses pastores pretos, pobres, periféricos e pentecostais é assim, Bebeto, eu nunca pensei dessa forma. Ajuda a gente. E a gente tem começado a criar fóruns e criar redes para pensar a missão nesses territórios. Estou falando de Jardim Gramacho, estou falando do Morro da Providência, estou falando do bairro de Guaxindiba, que certamente quem está ouvindo a gente nunca ouviu falar, na periferia de São Gonçalo. São Gonçalo o pessoal fala que é periferia, na região metropolitana do Rio. Está em Guaxindiba, que é um negócio periferia da periferia. É periferia da periferia. Eu estava hospedado num local e eu estava indo para uma igreja congregacional no bairro do Alcântara, lá em São Gonçalo. Aí é conhecido. E aí o porteiro era crente. E aí a gente conversava assim, tá indo para onde? Tô lá no Alcântara, tal, na igreja congregacional. Deus abençoe, vai na paz, irmão. Tal. No domingo eu ia pro Guaxindiba. Aí eu estava saindo para... E hoje vai para onde, irmão? Eu falei, Guaxindiba. Aí o porteiro falou assim, vá não. Né? Não vá não. Você sabe, conhece? Eu falei, não conheço. Não vá. Né? Vá pro Alcântara, que é a comunidade, né? Com barricada, comunidade fechada. Né? Quem está nesses lugares? São os pentecostais. São os pentecostais. E a gente está pensando, refletindo, abrindo o Evangelho, relendo o Evangelho e procurando olhar para aquele território como Jesus olhava. E olhar para o ser humano como um ser integral. Então, eu acredito que esse movimento é um movimento que os ícones da missão integral deveriam estar fazendo. Vai para a base, cara. Vai para a base. Sai da academia um pouquinho. Né? Ultrapassa os muros da academia. Sai dos livros. E vai aprender. Vai aprender com esses pessoas. Tem algo para compartilhar, para ensinar. Claro, a caminhada é uma caminhada de mão dupla. Né? Então, eu tenho feito esse movimento, por isso que eu falo assim, na base não tem crise não para a missão integral. A gente está lá. Diante disso, o que você parece estar mostrando é que existem duas igrejas. Parece uma igreja que a gente está assistindo na TV. Tem a PIB e tem a PIB. E existe uma outra igreja invisível. Não, obrigado por essa fala. Porque assim, ó, de boa. O que eu tenho visto daí, por aí, e agora eu vou falar nome mesmo, são malafaias. Oprimindo, catando dinheiro da galera. Chapelão. E é o pentecostal, tá? E outra, tem pastor pentecostal que não é famoso, mas copia essas práticas, e isso é o que é o mais difundido. E eu não estou dizendo que no pentecostalismo não tem crente, porque eu sei que tem. Seria muito desonesto da minha parte afirmar que não tem pentecostal. Claro que tem, é óbvio que tem, porque não tem a ver com ser pentecostal, ser reformado, ser histórico, né? Mas, cara, quando você fala... Só pra você ter uma ideia, né? A minha esposa, ela tem andado comigo cada vez mais próxima do Cristo e entendendo, aprendendo. Mas quando a gente começou a namorar, ela falou, o que você faz da vida? Eu falei, eu sou pastor. Ela... Entendeu? Já guardou a carteira. Nossa, ela congelou, ela quase... então tá bom, então... Eu falei, não, calma, peraí, vamos conversar. A fotinha do WhatsApp já sumiu, esse contato está bloqueado.
Porque assim, o que eu sinto, eu posso estar bem errado, eu posso... Enfim, aqui é um fórum livre, a gente fala aí, né, vê o que dá. Mas o que eu sinto, a sensação que eu tenho é que a plataforma do pentecostalismo, ela tem sido usada como mecanismo de opressão, de extração de recursos de um público que não tem para comer. E eu acho que ela é minada. É criminoso o negócio. E ela é minada principalmente pela teologia da prosperidade, Exato. que é o neopentecostais, que tem tentado minar esses pentecostais, usando a desculpa da simplicidade, da falta de oportunidades que eles tiveram de ir para academia ou algo do tipo. Você que está ali na frente de batalha, é possível a gente separar isso. Eu acredito que seja possível. E pelo que os relatos que você está passando, isso é muito real. Isso é muito legal. Muito real. Eu entendo que a gente deve sair um pouquinho do lado acadêmico, deixar os livros de lado e ouvir mais. Tentar ouvir mais e falar menos. Seria esse o primeiro passo que a igreja deveria pelo menos fazer? Mas eu acho que a proposta dele ainda botar o pé na lama, é tirar o tênis acadêmico, não só ouvir, mas também agir. Não vou me recordar o teólogo que disse, né? A gente tem que ler a Bíblia com um jornal... A Bíblia na mão, o jornal do outro. Foi Charles Spurgeon? Eu sempre jogo para Charles Spurgeon. Spurgeon, isso aí. Tem um mais perto da gente aqui, que é o Frei Beto, pelo menos essa frase é atribuída a ele, né? Que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Legal. Então eu acredito que esse é o movimento. Antes de fazer a crítica, bota o pé onde eles estão botando o pé. E essas generalizações, elas são sempre, né, muito, muito perigosas, né? Então, agora é natural que a gente encontre nesses espaços pastores com essa, pensando igreja, pensando fé, pensando espiritualidade, pensando missão, a partir dessa lógica mesmo da teologia da prosperidade. Ou desse evangelho desencarnado, né? É muito natural. O cara tá chegando na reunião que a gente marcou, ele falou: eu encontrei 2 almas ali agora. Eu falei: o quê, rapaz? Mas, assim, As almas é quase que um dialeto, né, próprio, mas assim, eu sei. Aí, o que é que eu falo? Eu falo que o cara é maluco? Eu falo: era uma pessoa? Né? Aí fala, era uma pessoa, né? Então tem que ter mais calma, tem que baixar a bola. E o que... Ai, Bebeto, você está muito paciente, eu não sei. Conheço pessoal, sabe por quê? O que eu tenho percebido. Não, acho bom que alguém tenha paciência, porque eu confesso que na minha tá bem curta. É que nessas reações que eu tenho visto, quando o cara chega assim, tem outros que ficam, a gente brinca, né? E pensando sobre o reino de Deus, né? Como eu já exemplifiquei aqui, né? E aí vai trazendo essa teologia do abstrato para o concreto. Eu falo que tem muita teologia pairando sobre nós. Eu falo que a nossa vocação deveria ser fazer aterramento da teologia. Traz para o chão, cara. Traz para o chão. Então, falar sobre o reino de Deus ainda fica no abstrato para os caras. Vocês estão vendo aí, Jesus está dizendo, né? Deus tem vontade aqui para a terra. E ele está ensinando os seus discípulos a orarem, dizendo assim, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O que é que isso significa, pessoal? O que é que isso significa? Ainda fica assim os olhinhos, assim, meio que caçando alguma coisa concreta. Aí eu falei: alguém aqui já passou fome? Aí os caras sabem o que é fome. Lá no Jardim Gramacho, 8 anos atrás, tinha jovem que estava chutando urubu para pegar comida, meu irmão. Né? Então você se depara com uma situação de fome. Eu vou dar um exemplo para eles. Né? Aí tem uma criança que, final da noite, em casa, ela está chorando com fome. E a mãe fala assim: vai dormir que passa. A mãe não tem nem mais uma aguinha e um açúcar para fazer uma garapinha. Ela fala para a criança assim: vai dormir que passa. E a criança vai para a cama chorando com fome. E essa mãe chora depois. Eu vi isso em Itaperuçu. Né? E aí, vocês são uma comunidade do reino? Sim, claro. O reino de Deus chegou até vocês. Chegou. Então Deus governa a vida de vocês. Governa. Então nós somos uma comunidade do reino. Ok. Vocês acham que no lugar onde Deus governa tem fome? Não tem fome não. No céu não tem fome. Ok. Então, como comunidade do reino, a gente se organiza e a gente providencia comida para essa criança. E aí, quando o prato de comida é colocado na mesa dessa criança, o céu toca a terra. Eita! O céu toca a terra. Por quê? Porque no céu não há fome. Aí os caras começam
a chorar, a maioria deles, né? Claro, eu tô quase chorando. Né? Aí eles pensam assim, aí é essa a reação deles. Então é isso, Bebeto, é isso. O reino de Deus não há fome. A nossa vocação é trazer para o presente esse futuro projetado por Deus. Essa é a missão da igreja, sinalizar aqui e agora isso que Deus promete para o futuro, trazer um pouquinho, né? Isso a gente encontra nas escrituras, né? Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, a gente encontra que a comunidade do reino, as comunidades do reino espalhadas dentro do Império Romano, eles começam a experimentar agora os poderes da era que há de vir. Então Eu tô quase virando pentecostal o futuro para o presente. Né? E aí a gente vai se deparando. Se Jesus fosse, vamos supor que o Acari fosse uma cidade. Se Jesus fosse prefeito aqui no Acari, mudava alguma coisa? Ah, mas claro que sim. O que é que mudaria? Aí eles começam a falar. Ah, se Jesus fosse prefeito aqui no Acari, não tinha mais esgoto correndo a céu aberto. Falei, legal. O que mais? Ah, não teria desvio de dinheiro de merenda escolar. Eles começam a ler com outras lentes. Então, nós somos uma comunidade do reino, nós somos representantes de Jesus aqui. Então, vamos fazer o que Jesus faria se ele estivesse aqui? E aí a reação na hora que a gente para para o cafezinho é essa. Eu nunca pensei dessa forma. Então, cobrar uma outra perspectiva dessas pessoas chega a ser injusto. Por quê? Eles estão dando o que eles têm, cara. A teologia é o que eles aprenderam. Salvação da alma é o que eles aprenderam. Então chega a ser injusto cobrar deles o que eles não têm para dar. Ninguém pode dar o que não tem. O que é que a gente tem que fazer? Se aproxima, cara. Adequa a nossa linguagem, baixa a nossa bola, valoriza eles, né? Aprende com eles. Até modelo, né? Imagine, por que nossas igrejas não são igrejas com pastores biocupacionais, cara? Porque eles são biocupacionais. Né? São mesmo. Eles não têm Parece como. Que é um cara. termo que eu acho que, sinceramente, bivocacionado, biocupacional, é um termo que eu particularmente entendo, mas eu acho ele desnecessário, porque pastoreamento, não que eu seja contra um pastor receber honorários, às vezes a comunidade precisa de alguém em tempo integral, tá Claro, tudo certo, mas em geral, pastores não deveriam precisar disso, não deveriam esperar por isso. Eu digo isso por quê? Porque eu sou um pastor, meio que ex-pastor, que tô patinando aí, cara, até porque eu tô tendo que recuperar profissões antigas para me manter. Porque hoje eu não pastoreio, vai demorar para eu voltar a pastorear, mas até lá tem um monte de boleto vencendo e precisam ser pagos, né? Então a gente tem... E outra, é uma sociedade eclesiástica que olha para um ex-líder e se ele quebrou uma das regras, às vezes ele nem quebrou, mas... Quebraram com ele. Quebraram com ele, por exemplo, né? Quebraram com ele, ou ele quebrou, ou tanto faz. Mas aí ele quer se levantar, ele não pode, ele tem que passar anos numa espécie de umbral. Os espíritas vão gostar agora. Uma espécie de limbo, né? Pra então... Ah, como é que você tá? Ah, você está casado? Ah, muito bem. Há quanto tempo você... Ah, 5 anos? Ah, muito bem. Ah, e você tá fazendo o que da vida? Ah, muito bem. Tá bom, você pode ser pastor. Mas como é que o cara sobrevive nesse meio tempo? E ainda tem essa questão de que esse pastor... É mais fácil para... Veja, num contexto onde um pastor pentecostal precisa de dinheiro, é mais fácil para ele olhar para isso como uma profissão que traz rentabilidade. Enquanto que o bivocacionado, que não deveria, ele é pedreiro e ele também é pastor. Ele não tem essa preocupação e nem a visão. A visão dele é realmente realizar, efetuar o reino. Isso faz sentido? Isso é de fato. Eu vim desse contexto bivocacionado, né? Então... O custo de uma igreja ela é muito mais barata quando, por exemplo, a gente estava no processo de plantação e eu trabalhava e pastoreava. Então, era muito mais barato, porque eu não precisava do custo daquela comunidade. Então, a gente se reunia numa sala de hotel, que você já esteve lá. A gente se reunia numa sala de hotel, comprou as cadeiras eram de lá mesmo. Então, o custo era muito barato e cada um trazia um prato, ou seja, tinha um momento do café e a gente ali conseguia ouvir a palavra de Deus e se edificar. Então, o custo disso é muito mais barato mas a gente não pode pensar no fator monetário. Precisa, porque
o evangelho precisa chegar, ele tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Então, se a gente quer chegar até essas pessoas para poder falar do evangelho e transformar a sociedade, se a gente for esperar uma grande estrutura financeira, a gente não faz. Né? Então, eu diante desse contexto, eu consigo compreender bem. É muito bom ouvir isso. Faz muito sentido. E a maioria, pelo menos eu estou falando das comunidades onde eu tenho andado, não é? São igrejas pequenas em comunidades empobrecidas, e a renda das pessoas ela é baixa. Muita gente, né, que acessa, né, os programas governamentais, e isso viabiliza, né, a sobrevivência das pessoas. Então seria até ilusório o pastor ter uma pretensão de pastorear numa comunidade dessa com esse tipo de dedicação exclusiva e com a remuneração garantida pela denominação. Aí talvez a gente encontre uma explicação por que não tem presbiteriano, por que não tem batista, por que não tem metodista, por que não tem, porque não é feito esse movimento sem essas garantias, né, de um piso salarial. Não estou dizendo que isso é errado, não. Tá? Sim. O pobre fica só no discurso. Né, porque quando eu estava em Itaperuçu, já com uma comunidade, né, nascendo, gente engajada, né, gente discipulada, gente seguindo Jesus, atuando na vida da cidade, e a gente não queria ficar independente. Antes do movimento Vineyard, a gente não queria ficar independente porque não é legal, você não presta conta para ninguém, você não caminha com ninguém, não coopera com ninguém. E eu procurei um amigo aqui em Curitiba, né, é presbiteriano, e eu falei, cara, tem uma comunidade lá, tem umas 30 pessoas, tudo engajado, não tem ninguém à toa. Todo mundo está fazendo alguma coisa em prol da cidade. É uma comunidade que nasceu para servir a cidade. Falei do perfil de cada um. Eu falei assim, cara, vocês não querem plantar uma igreja presbiteriana lá em Itaperuçu? Eu não preciso ser pastor. Eu tenho muita coisa a fazer, cara. Então, assim, manda alguém e tal. Ele falou, aonde, Bebeto? Eu falei, Itaperuçu. Itaperuçu. Não é viável. Eu falei, não estou falando de empresa. Eu estou falando de igreja. O cara a cabeça do cara é de viabilidade econômica. Não é viável. E ele estava falando de viabilidade econômica. Não é maldade dele, mas é lente, sabe? É lente. Sim, é lente. Né? Eu falei, não, cara, lá o cara pode dar aula. Ó, a gente tem uma organização lá que se o cara tiver formação na área de educação, tem trabalho para ele. Se for na área de agroecologia, tem trabalho para ele. Se for na área de saúde, se for na área de tecnologia, de informática, de inclusão, tem programa de esporte, tem programa de inclusão digital, tem programa de economia solidária. Cara, é difícil o cara ter se ele for marceneiro, tem uma marcenaria. Se ele for serralheiro, tem uma serralheria. Então o cara pode trabalhar e o pastoreio se dá no caminho. Não, ele falou, não, meu Beto, em Itaperuçu não é viável. Caramba, focado na questão então, assim, né? você tem que ter uma garantia, vai ser um piso e tal. Mais uma vez, nada contra isso. Mas é um outro jeito, e um outro jeito de pensar, né, igreja. E os caras acham, às vezes, que parece que só tem uma forma e um jeito. Aí, de fato, não vai chegar nesses territórios. Né? Não vai chegar nesses territórios. E essa dimensão, eu diria, profética, ou de enfrentamento à injustiça, né, com ações de superação de pobreza, com a criação de oportunidades para que as pessoas descubram, né, as suas potencialidades, tenham a sua dignidade restaurada e desfrutem de uma vida plena. Essas pessoas vão ficar fora desse radar de uma boa parte da igreja evangélica, né, brasileira, infelizmente. Pô, show de bola. Então, aí tem sido essa minha caminhada, procurando reler o Evangelho. Eu tenho relido o Evangelho e eu tenho convidado pessoas a reler o Evangelho, e vocês sabem do poder, né, subversivo do Evangelho. O Evangelho é perigoso, cara. É perigoso. E às vezes a gente encontra pessoas... Eu vou contar mais uma história aqui rápido no Capão Redondo, né, lá em São Paulo, né, um dos bairro com 380 mil habitantes, e encontramos um tempo atrás uma igreja assim, com um perfil, né, pentecostal, um culto, cara, bacana, ser energizado, assim, né, um culto vibrante, com muita paixão, né, e aí, mas assim, não tinha absolutamente nada para além daquilo, né, e o pastor me convidou para ir lá no meio da semana, né, e fomos e começamos a conversar e tomar café, e eu falei, vamos dar uma volta, eu gosto de andar no bairro, eu gosto de andar no território. E ele falou, vou pegar o carro. Eu falei, não pega o carro não, vamos andando. E fomos andando, né? E começamos a circular na comunidade, numa região lá do Capão,
Jardim Irene, que ficou famoso porque nasceu Cafu. Né? E eu passando naquela comunidade, andando, e tinha nos portões assim uma plaquinha: cuida de criança, cuida de criança, cuida. Eu falei, caramba. Aí chega uma hora que a gente entrou numa comunidade, numa ocupação muito recente, tinha uns barracos ainda de lona preta, de plástico, e tinha escrito com giz assim: cuida de criança. Eu falei assim, cara, falei pro pastor, né, eu tô ouvindo um grito aqui. Ele falou, o que foi? Eu falei, não, um grito por cuidado de criança. O que é isso? Eu nunca tinha ido no Capão. O que é isso? Essas plaquinhas. Ele falou, não, aqui não tem creche, cara. Não tem creche. Do Capão para o centro de São Paulo são 3 horas de transporte coletivo para ir, 3 horas para voltar. As pessoas elas vivem 6 horas dentro do transporte coletivo diariamente. E aí elas precisam ter creche. Não tem creche, o que é que elas fazem? Elas deixam seus filhos com alguém que cuida. E eles pagam para isso, né? Porque não tem creche. E eu falei, que bom que tem alguém que é sensível. Não é bom, não. Eu falei, por que não é bom? Ele falou, porque a vozinha que cuida é legal, ela é uma benção. Mas essa vozinha tem um netinho de 16 anos e ele abusa sexualmente das meninas. Meu Deus. E aí ele tá ligado com o PCC, ele alicia os meninos pro PCC. Não é um lugar seguro para criança. E isso no meio da rua, na comunidade, a gente falando isso. Eu falei, e o espaço que vocês têm? Vocês usam quantas horas por semana? Aí o cara fez umas continhas lá, umas 7 horas por semana. Eu falei, e vocês construíram para quê? Para glorificar a Deus. Eu falei, aleluia. Eu falei, vocês assim, mas aí vocês glorificam a Deus só 7 horas por semana, não é pouco, não? Aí o cara deu uma travada assim. Aí eu falei assim, na boa, eu tinha conhecido o cara naquela tarde. Eu falei assim, você não acha que isso é pecado, cara? Nossa, é isso. Aí a reação do camarada, ele começou a chorar, cara, no meio da favela. Esse era um dos líderes da igreja? Era o pastor da igreja. Pastor. Era o pastor da igreja. Caraca. Ele falou assim, Forte. nós não sabemos o que fazer. Ajude a gente. Eu falei, vamos voltar para lá agora para tomar café. Aí começamos o processo com essa igreja. E era uma igreja... E aí hoje o Paulo fala assim, cara, a gente estava com os olhos fechados, com as mãos erguidas, adorando a Deus. A rota estava matando os nossos jovens na porta da igreja. E a gente não era capaz de ouvir os tiros da rota matando os nossos jovens. Aí vem esse cara aqui com essa ideia de diaconia. E agora eu não paro mais de trabalhar, ele disse, né? Então, outra igreja, cara, completamente diferente, engajada, aberta de domingo a domingo, servindo a comunidade com vários programas na área de educação, na área de inclusão digital, na área de preparação de jovens para o mundo do trabalho, na área de empreendedorismo feminino. Mesma estrutura física, militante, a serviço da comunidade. Uma igreja militante. Que alinhou a sua agenda com a agenda de Jesus. Pronto. Perfeito. É só isso, é só isso. Bom, meu querido. Perfeito, obrigado. Obrigado. Prazer. Foi uma aula, né? A gente aprendeu bastante aqui. A gente quer agradecer a tua presença. As portas vão estar abertas sempre para que A gente você vai ter que possa fazer mais. voltar. E isso, a gente precisa, né? A gente precisa. Precisa que você volte. Vai. E eu acredito que vai ser muito enriquecedor aí para que a gente possa estar conscientizando um pouquinho mais a respeito do reino de Deus e a respeito do que é a igreja de fato. Maravilha. Tá bom? Obrigado, Fábio Beto. Prazer, gente, muito obrigado. para você que está aqui, já deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal. A gente está começando agora, esse é um projeto piloto. Então, Bebeto, sabia disso? Primeiro episódio? Olha aí, ok. Olha aí, Privilégio, né? Com apoio, né? O Privilégio. apoio da Pacondê Studio, então muito obrigado pessoal aí da Pacondê, Responsabilidade. equipe fantástica, tá? Então se inscreva e compartilha com aquele grupo de WhatsApp da família, que tem aquele pessoal lá que de repente precisa, você sabe que precisa pensar um pouco melhor o evangelho, o reino e aí essa coisa de encarnar o reino. Manda no grupo da família e a gente vê o que dá depois, tá bom? É isso aí, muito obrigado, Bebeto. Valeu, meu querido. Prazer, um grande abraço. Obrigado. Pedrinho, valeu. Pacondê, valeu. Obrigado. Fechou?